Boa noite a todos, todos bem-vindos. Alguém é a primeira vez? Não, que bom. Então vamos dar início ao nosso trabalho em nome de Deus. O pessoal está alegre lá fora. Chega um dia em que a represa estoura. Ter maus pensamentos é como deter a força das águas. Chega um momento em que elas rompem as paredes. Sobrevém a inevitável catástrofe. Cuide do seu pensar. As ideias negativas trazem pressão à mente. Acumulam-se uma às outras. Não tardará que você sofra sérias consequências. A represa mental acaba se arrebentando. Termina com sua paz, sua saúde. Pense nisso. Uma ação má a mais pode descarregar sobre você todo o mal acumulado na sua mente. Nossa, que chamada de atenção, né, pra gente. Chega um dia em que a represa estoura. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, né, com nossos pensamentos, nossos atos, para equilibrar sempre aquilo que nós estivermos pensando e desejando, tanto para nós quanto para outras pessoas. Que o dia que essa represa estourar, nós é que sofreremos as verdadeiras consequências, né? Porque tudo que vai, volta. E o primeiro a ser prejudicado somos nós mesmos, através desses pensamentos e do nosso bem-estar, né? O nosso corpo sempre vai reagir ao que nós pensamos. Então vamos ter muito cuidado, né? Esse alerta aqui no Gotas de Esperança é muito importante. Então, dando início ao nosso trabalho, com a graça de Deus, vamos orar a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, vivenciando esses momentos de luz, de paz, recebendo essas bênçãos do alto, através dos nossos amigos espirituais que, em Teu nome, Jesus querido, estão trabalhando incessantemente por todos nós. Muito obrigado, Senhor, pela presença desses amigos queridos, encarnados, que vieram hoje receber a bênção de um estudo, de uma palestra edificante e receber também as bênçãos através do passe, do equilíbrio emocional e espiritual. Que possamos então, em Teu nome, em nome de Deus, dar início ao nosso trabalho dessa noite. Que assim seja. E o nosso querido Mateus seja muito mais inspirado do que sempre é. Boa noite, gente, tudo bem? Eu autorizo o uso da imagem, tá? Eu quero começar agradecendo a oportunidade que a casa deu da gente estar aqui na noite de hoje, mas sobretudo Jesus que nos deu a oportunidade de a gente chegar aqui hoje. Então, deixo meu abraço afetuoso a cada um de vocês. E o nosso tema de hoje é Com Que Roupa Eu Vou, mas a gente fala basicamente de planejamento reencarnatório. Então, com que roupa eu vou é qual a vestimenta corporal que o meu espírito vai acessar ao chegar aqui no plano material. E é interessante esse tema com esse título, que ele dá para a gente até uma leveza, porque quando a gente fala de reencarnação, diferente do que geralmente a gente liga, nós não estamos falando de morte, nós estamos falando de vida. O processo entre nascer, morrer o corpo físico, ir para o plano espiritual, o espírito, e renascer, é um processo todo de vida, inteiramente. Não existe uma só possibilidade de a gente ter uma ausência de ter. Não existe. Não tem como. É tudo vida. É bem verdade que, como aqui no plano material a gente cultiva muito materialismo, a gente acaba ficando com um pesar muito grande quando alguém que é muito próximo da gente tem o corpo perecido, ou a gente
por vezes. Eu sei que é estranho a gente falar isso no movimento espírita, mas tem muita gente que tem medo de morrer. Então, assim, a gente fica com medo da morte. Então, são processos que parecem traumáticos à primeira vista para a gente, mas que são processos naturais. Então, a gente não precisa tratar isso como um tabu, uma dificuldade grande. Não existe nada num processo natural, lembrando que se é natural vem de Deus, não há nada no processo natural que não seja consolador. Imagine a ideia de só tivesse uma existência corporal. Aí, vamos lá, que eu tivesse 70, 80 anos de vida, que já é um prazo generoso. Mas não deu tempo de cumprir tudo. Não deu tempo de trabalhar todas as minhas imperfeições. Não seria muito menos, vamos assim dizer, consolador se eu só tivesse essa vida e me mantivesse imperfeito? Lembra que o paraíso, tido a doutrina mais materialista, é para aquele que já é perfeito. A baliza é muito alta para a gente conseguir acessar esse paraíso. Então, graças a Deus, a gente tem a pluralidade das existências, diversas vidas corporais para depurar o espírito, para ter a possibilidade de evoluir. Assim eu já até introduzo, eu vou pedir até licença para vocês, hoje eu vou ser um pouquinho mais referencial. Eu trouxe bastante questões do Livro dos Espíritos para a gente ir debatendo conforme for passando do tema. Porque o com que roupa eu vou é basicamente a faculdade que o espírito tem, em maior ou menor escala, de escolher algumas situações que ele deseja passar aqui no plano material. E aí, mais para frente, eu vou contar o clássico exemplo que a gente tem nas obras subsidiárias, de um processo encarnatório, e aí a gente vai conseguir entender essa questão do corpo ser, por vezes, essa vestimenta do com que roupa eu vou. Então, vamos lá. Na questão 66 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Já entendendo que haviam várias existências corporais aí. Então a pergunta é, como é que pode? Eu passei por essa encarnação aqui, não consegui preencher nenhuma imperfeição minha. Que oportunidades que eu tenho de me melhorar? Os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Nova existência corporal. Que o espírito tem uma existência só, que é a nossa vida de verdade. Vida espiritual. A gente olha lá naquele, salvo o melhor juízo, é o item 22 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim, se fosse um homem de bem teria morrido. A gente vê o Fenelon, que é o autor da mensagem, falando para a gente, olha, a nossa vida de verdade é a vida espiritual. Não pensa que isso aqui, o plano material é a vida de verdade, não, que a gente vai colher frustração. Isso é uma questão muito grave de ótica nossa enquanto visão de vida. Porque vocês já pararam para pensar, se eu depositar todas as minhas esperanças no materialismo, vamos dar um exemplo social, o consumismo. Eu vou achar que, eu estou mal hoje, eu vou ali no shopping, vou comprar alguma coisa, isso vai me deixar feliz. Não vai, não. Isso vai te produzir até uma sensação que não é de felicidade, é de alegria. Porque felicidade é duradouro, alegria é momentâneo. Vai te dar uma sensação, não vai nem te dar alegria, não. Vai te dar uma sensação de alegria. Mas eu não sei se isso já aconteceu com vocês, isso acontece comigo. Quando você vai lá e tenta dissolver algum problema seu no consumismo, você comprou naquele momento, passou 1, 2, 3 minutos, você já está pensando na outra coisa que você necessita. Ou quer dizer que você não necessita, que você está comprando só para satisfazer o seu ego. Então a gente tem que tomar cuidado com essas óticas materialistas, porque é como o Paulo fala, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Se a gente olhar só para o material, a gente vai o tempo inteiro perder oportunidades de depuração espiritual. E aí, como eu falei, a misericórdia divina é muito boa. Vai sempre ter oportunidade de uma nova existência corporal.
Eu nessa encarnação não aproveitei nada. 0. Ainda piorei um pouquinho minha situação com os débitos com a lei de Deus. Não tem problema. Você vai passar um período lá no plano espiritual de perturbação, que é comum. Quando a gente passa aqui, quando a gente desencarna, vai para o plano espiritual, é comum que nós passemos um período que os espíritos chamam de estágio de perturbação, que é uma adaptação entre você estava encarnado, agora você está desencarnado. Você estava habituado momentaneamente à vida material, vai se habituar à sua vida de verdade espiritual. Oi. Sim. Eu vou até tocar um pouco nesse ponto, mas o processo encarnatório, quando você vai encarnar, quando você vai chegar aqui no plano material, ele também é um processo difícil para o espírito. Porque o corpo físico, ele abafa muito dos nossos potenciais espirituais, muito das nossas faculdades. Então, a ponto de a gente ver lá nas questões 400 em diante do Livro dos Espíritos, quando falam dos estágios de emancipação da alma, que o espírito, quando o corpo físico dorme, porque o espírito não precisa dormir. Quando o corpo físico dorme, a primeira coisa que o espírito deseja fazer é o quê? Se emancipar do corpo. O espírito entra num estágio de emancipação. E aí tem alguns, começa com sono e com sonho, aí tem o sonambulismo, tem o êxtase, que é o estágio mais avançado. Mas por que a gente passa por isso? Porque o corpo físico abafa essas faculdades espirituais. Então é como se fosse uma prisão para o espírito. Por isso que ele fala aqui, sofre a prova de uma nova existência. Porque se a gente tivesse encarnado aqui para passar férias, ok, seria maravilhoso, mas não é não. A gente está aqui para trabalhar. Isso também faz uma grande diferença quando a gente entende esse ponto. Porque senão, se a gente tivesse aqui para passar férias, não era para ter nenhuma dificuldade. E eu não sei vocês, já pararam para pensar aquele pacote de viagem que você planejou o ano inteiro de férias. Aí você pagou, tá tudo certo, mas chegou no dia, teve um problema no check-in do avião, teve um problema na hospedagem. Você não começa a pensar assim, poxa, logo na minha vez, 1 ano planejando essas férias? É o que a gente faz aqui quando a prova e a expiação chega na nossa vida. Fica assim, poxa, mas logo comigo essa enfermidade, essa doença, logo comigo essa falta de dinheiro. Será que Deus não podia olhar com um pouquinho mais de carinho para mim? E isso é uma visão muito material. A gente não encarna aqui para passar férias, a gente encarna aqui para essas aflições chegarem até a gente. E lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, quando fala das causas atuais das aflições, no item 4, ele fala, olha, a maior parte das aflições de uma encarnação possuem causa na própria encarnação. Então, gente, se alguma dor chegar na vida de vocês, que você não deu causa nessa vida, você olhou para a origem, você não fez algo ou deixou de fazer algo para gerar aquela dor, aquele sofrimento, agradeça a Deus. Porque é uma oportunidade de você queimar algo do passado. A dor, em suma, não é para a gente ficar triste com ela, não é para ficar triste com Deus, não é para ficar revoltado com a lei divina. É para a gente aproveitar o momento para aprender. Não existe uma só dor que não traga uma reflexão. Nenhuma. Todas as dores que surgem na nossa vida servem para que nós possamos refletir sobre nossa conduta, ou no pretérito, ou no presente. E aí lembra do Chico falando? Eu acho tão lindo quando ele deu essa resposta, que ele fala assim, nós não podemos mudar o passado, mas a gente pode mudar o presente e fazer um futuro melhor. A melhor forma da gente resolver o nosso futuro é hoje, no presente, a gente ir modificando, buscando melhorar. E é por isso que a gente encarna. A gente vem para uma encarnação aqui, para uma vida no campo material, para justamente provar ou expiar as situações do passado, a fim de uma evolução espiritual. Vocês imaginam, eu vou falar aqui, citar o exemplo do nosso lar, porque é o mais conhecido, mas assim, é bom a gente guardar as devidas proporções, porque o nosso lar não é uma colônia espiritual ditosa ainda. A gente tem que entender que o nosso lar está nas portas do final do umbral. Ainda não é algo, é que a gente tem notícias que é muito bom, porque a gente vive hoje é realmente excelente, mas não é o suprassumo ainda da evolução.
Mas você imagina, você está lá no nosso lar, no período de erraticidade entre uma encarnação e outra. Todo mundo lá procura fazer o bem. Você é bem tratado. Uma parte do seu tempo você está estudando, outra parte você está trabalhando, outra parte pequena você está uma conversação mais digna. Totalmente diferente do que acontece aqui no plano material. Só que o que você precisa trabalhar é paciência, resignação, indulgência. Lá todo mundo procura fazer o bem. Lá ninguém vai atentar a sua paciência. Lá ninguém vai te irritar. Aonde que você vai provar se você aprendeu paciência ou não? É lá no nosso lar? Não, você sofre a prova de uma nova existência. Vem para cá, onde os espíritos ainda não cultivam em si o desejo de se melhorar totalmente. E começa a provar as situações. Por isso que a gente encarna, para evoluir. Daqui a pouco, quando a gente estiver mais adiantado no mundo de regeneração, a gente vai necessitar encarnar por outros motivos, para aprimorar o bem. Aí depois que você já estiver num mundo feliz, você vai encarnar por quê? Porque existe uma evolução, um ajuste no trabalho do bem, até você chegar no patamar de espírito puro. Que é uma verdade, uma felicidade indizível. A gente não consegue traduzir. Eu costumo brincar o seguinte, vamos supor que fosse possível, só mesmo no pensamento que a gente pode fazer isso. Mas vamos supor que fosse possível que a gente transportasse todos nós que estamos aqui nesse ambiente hoje para um mundo divino. Um mundo onde é a morada dos espíritos puros. E a gente lá tivesse a sensação da felicidade que eles possuem. Quando nós voltássemos para cá, se a gente quisesse contar para alguém que não está nesse ambiente a felicidade que a gente sentiu, nós não iríamos conseguir traduzir. Porque ainda é muito distante do nosso conhecimento intelectual e da nossa capacidade sentimental. Lembrando que se fosse possível a gente fazer isso, a gente sequer ia sentir felicidade perto da capacidade de sentir a felicidade que eles têm. Vai ser necessário que a gente passe pelos processos naturais até chegar ao patamar deles. Mas para isso eu preciso encarnar. Se eu não encarnar e não vier para cá de boa vontade, não cumprir de boa vontade o que eu preciso cumprir, não adianta. Eu vou sempre ficar naquele grau ali, ansiando um amanhã melhor, mas não construindo isso no meu presente. Eu acho que a gente já conseguiu trabalhar bem com esse valor de não colocar na vida material o peso de só materialismo e também para que a gente tenha o cuidado de não achar que é uma vida só espiritual, porque a gente tem coisas para trabalhar aqui no plano material. Tem que ter um equilíbrio entre a evolução espiritual e o viver aqui no material. A nota de Kardec da questão 71 esclarece um pouco mais a gente essa questão, porque Kardec fala assim: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes facultam os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizarem novas existências o que não puderam fazer ou concluir na primeira prova. Então, lá quando a gente é criado simples e ignorante, como a questão 115 do Livro dos Espíritos, a gente tem um planejamento ali inspirado por Deus, por intermédio de seus prepostos. Ali a gente já tem a possibilidade de pegar um caminho mais curto para o bem, ou a gente ainda erra um pouco e começa a alongar o caminho. Mas aquela primeira encarnação pode não ser suficiente para eu depurar tudo. Eu estou na primeira encarnação como simples e ignorante. Aí o que vai ser necessário? Uma nova existência. Isso é a justiça divina se operando. Porque Deus está dando a oportunidade de errei nessa, amanhã conserto na outra. Só não vamos também fugir para o outro limite de nessa encarnação não consigo mais resolver isso não, deixa para a próxima. Gente, não sei vocês, mas eu não quero ficar encarnando no mundo de provas e expiações o resto da eternidade não. Não pensa nessa não, mas eu só tenho mais 2 anos de vida. A gente nem sabe quanto tempo de vida tem pela frente. Agora falta pouco tempo para eu viver. Não vou acertar mais isso. Até o último minuto eu quero aproveitar a oportunidade aqui.
Que quem sabe no meu último minuto eu não consigo depurar o suficiente para eu ir para um outro. Tem em um dos livros da obra do André Luiz, eu não vou me lembrar agora qual é, peço desculpa por isso, mas tem um trabalhador lá do nosso lar que ele está esperando 500 anos a oportunidade de encarnar com um espírito que, por uma convenção social de sogra não gostar do genro, ele criou lá um embaraço, estava esperando 500 anos para poder encarnar de novo com aquele espírito, para reparar o débito, para ele poder ir para um mundo mais ditoso. Que ele tinha tudo cumprido, só faltava aquele ponto. Ele poderia até o último minuto da vida dele, ao invés de ter cultivado a paixão social, ter pedido perdão àquele espírito, quem sabe? No último minuto ali, no momento grave do desenlace, ele poderia ter resolvido. Poderia ter resolvido. Então, gente, cada minuto é precioso para a gente evoluir. Cada minuto. Não pensem que uma situação sequer que você passa na vida não é para o teu aprimoramento, porque é. Por mais que você possa achar bobo, é importante. Todas as situações da nossa vida são importantes. E aí, a questão 258 livros espíritos diz assim para a gente. Quando na erraticidade é o período que o espírito fica entre uma encarnação e outra. Antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aí a gente entrou num outro ponto. Porque encarnar, a gente sabe que vai encarnar. Agora, eu consigo saber o que vai acontecer na minha próxima encarnação? Isso é uma pergunta que a gente muito faz, né? E aí os espíritos respondem, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Olha só, Deus é tão maravilhoso para a gente, tão maravilhoso, que eu lá na erraticidade, é claro, vai depender do meu nível de consciência, vai depender do meu nível evolutivo, vai depender se tem ou não tem uma consonância, mas Deus é tão maravilhoso que Ele deixa o meu livre-arbítrio ativo para que eu possa escolher mais ou menos o gênero de provas que eu vou passar. E aí eu vou até dar uma adiantada porque vale a pena. No capítulo 13 do livro Missionários da Luz, o André Luiz trabalha o capítulo chamado Reencarnação. E aí eu ia contar a história da reencarnação do Sigismundo, que tem lá, mais para frente eu conto. Mas é interessante que quando o André Luiz estava lá no Ministério da Regeneração, que é um ministério lá que trabalha sobre essa vinda para o campo material, ele estava em conversação com um trabalhador, aí chegou uma moça, um espírito estava prestes a encarnar, e falou, olha, eu preciso dar uma modificada lá no meu planejamento reencarnatório. Porque se eu encarnar com um corpo físico do jeito que está planejado, eu posso ter dificuldades. Você tem como mudar um pouquinho o meu sistema endócrino para eu ficar um pouquinho acima do peso, para eu não ficar dentro do padrão de beleza social e isso não me gerar uma complicação? Eu vou trocar em miúdos o que ela estava querendo dizer. Que se ela viesse com o corpo da moda, ela poderia se complicar com as questões sexuais, por exemplo. Poderia se complicar com a sensualidade. Aí ela pediu, olha, eu quero vir com um probleminha no meu sistema endócrino, ou seja, ou um probleminha ali na tireoide, ou alguma coisa assim, para deixar ela um pouquinho mais cheinha, para que ela não caísse no problema da sensualidade, se sensualidade fosse mais fácil ela passar pela aprovação que ela tinha na existência. Esse é o nível de prerrogativa que a gente tem, de direito que nós temos, que Deus nos concede à medida em que a gente vai evoluindo. Porque se fossem todos os pedidos atendidos, eu não sei vocês, mas o espírito encarnado para o desencarnado é a mesma coisa, tá? Não é porque desencarnou que virou santo, não. Eu lá na erraticidade ia falar assim, olha, eu quero vir rico e de preferência na juventude, que é para eu poder aproveitar essa riqueza. Vocês acham que eles iam me atender isso? Não. Não, porque talvez em uma vida passada eu já vim com riqueza e juventude e não passei por essa prova. Então faz assim, filhão, vamos ajeitar essas outras situações que você tem aqui. Depois, quando você estiver um pouquinho mais maduro, a gente pensa em te dar uma prova da riqueza com juventude. É assim que funciona. Não quer dizer que tudo que eu peça,
eu vou conseguir ter. Então, como é que funciona lá, mais ou menos isso? Já vou entrar logo nesse tema porque fica mais fácil da gente desenvolver. Como é que funciona mais ou menos? Existe uma equipe espiritual que é destinada a trabalhar só com os planejamentos da reencarnação. Então, você tem dentro dessa equipe espiritual a possibilidade de interagir o tempo inteiro. Você pode interagir com eles. Olha, eu na última encarnação tive muita dificuldade com a avareza. Então, nessa encarnação, eu vou vir com um pouquinho mais de escassez de recursos, mas eu quero ter o suficiente para eu poder doar aquele mesmo pouco que eu tenho. Para quê? Para eu não ter a possibilidade de ter muito, ficar iludido com a avareza. Aí você começa a conversar com aquela equipe espiritual, como é que o seu corpo físico poderia vir para que tivesse aquela situação. Quais os dons que nós poderíamos desenvolver aqui no corpo físico para que a gente tivesse uma propensão maior à doação, ao invés da acumulação da riqueza? Nós todos temos aqui pelo menos um talento, dom, inclinação, vamos assim dizer, pode se chamar de qualquer um desses nomes, para algum trabalho específico. Que é aquilo que a gente costuma socialmente dizer assim, eu trabalho com aquilo que eu amo. Não é o que você ama necessariamente, porque um dia a gente vai amar tudo. Mas é aquela inclinação que o nosso espírito tem. Ou que trouxe trabalhando diversas encarnações na mesma área de trabalho, ou porque era necessário, numa encarnação, passar por aquela experiência para que pudesse desenvolver algum campo da vida. Então, começa a se trabalhar também. Qual o pendor que você vai ter para o trabalho, para você poder desenvolver? E aí passa para o campo da família. Quem são os espíritos que vão me receber lá, como pai e mãe, para me auxiliar nessa tarefa, ou para que eu cumpra alguma tarefa com eles? Quem são os espíritos que vão ser meus amigos? Quem são os espíritos que vão ser os meus desafetos, que eu vou ter que aprender a amar? Quem vão ser os espíritos que vão, no futuro, eu produzir uma família junto? Aí vem o esposo e a esposa, os filhos. Todas situações encarnatórias que a gente tem possibilidade de planejar lá no plano espiritual. Eu imagino que vocês já tivessem notícia disso, mas a gente aqui reforça. Não é muito legal ter essa possibilidade? É muito melhor do que se a gente tivesse lá uma sentença assim, você nessa encarnação aqui, tá escrito, você vai dessa forma aqui, se você gostar, não gostou, tanto faz. Com Deus não funciona assim. Ele é nosso Pai. E aí a gente lembra de Jesus falando, se o pai material, quando o filho pede um pão, não dá uma pedra no lugar, que dirá nosso Pai Celestial? Gente, é porque a gente às vezes não tem maturidade para receber aquilo que é necessário que a gente receba. E até quando a gente debate sobre a eficácia da prece, não fugindo do tema, mas sendo correlato, quando a gente trabalha a eficácia da prece, a gente tem que entender que os pedidos não são materiais. Não adianta eu ficar pedindo para Jesus assim, Jesus, me ajuda a ganhar na loto, me ajuda a ganhar na Mega Sena, que se não tiver no teu planejamento reencarnatório, não vai adiantar. Não, simplesmente não terá possibilidade de assim ser. Agora, aquilo que ele lhe deu para trabalhar, aquela soma de dinheiro que ele deu para você trabalhar, se você trabalhar direitinho com resignação, isso vai te ajudar lá no futuro, quando você não vai, que a vida espiritual não tem dinheiro não. Quando você não precisar mais dessas coisas materiais, você vai poder olhar para trás e compreender assim, não, eu sei trabalhar na escassez. Eu sei dar ao próximo aquilo que me falta. Eu sei me doar, esquecer a mim para pensar só no próximo. Todas as situações que o planejamento encarnatório vai trazendo para a gente nesse emaranhado. Questão 259 do Livro dos Espíritos diz assim, do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Resposta dos espíritos, todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações,
As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequência das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou de seu livre-arbítrio. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, você vai escolher um gênero de provas. Você vai escolher assim, olha, eu preciso trabalhar esse campo da minha vida, eu preciso trabalhar esse outro campo. Agora, você não vai conseguir fazer um planejamento a ponto de ser um livro de ficção científica que você está escrevendo para a sua vida. Não, você não vai conseguir fazer assim, com 10 anos eu já vou ter uma inteligência tal, que eu vou já descobrir, inventar alguma coisa, aí com 20 anos eu já inventei não sei o quê, com 30 eu tenho um cargo tal. Não é assim que a gente faz o nosso planejamento. Isso corre a conta de Deus. Até porque a gente tem que compreender que nós não estamos encarnados aqui sozinhos. Um ato que acontece na sua vida repercute na vida de uma série de outras pessoas ali. Então, esses atos não poderiam ser escolhidos pela gente, porque o nosso egoísmo, que é uma imperfeição nossa, ainda está tão ativo que a gente provavelmente escolheríamos algo que poderia influir negativamente na vida do próximo. Então, quem escolhe exatamente qual ato vai acontecer na vida de cada um é Deus. E mesmo assim, ele escolhe de acordo com a nossa vontade e com o nosso livre-arbítrio. E aí a gente entra até no campo da fatalidade. Para a doutrina espírita, a fatalidade de fato existe. Só que a fatalidade é uma espécie de prova. E a fatalidade só ocorre nos campos da vida material. Situações que socialmente, familiarmente, são colocadas na nossa vida para que a gente possa transpor. Nunca no campo de vida moral. Porque, olha o exemplo que ele falou aqui. Aquele que deseja encarnar entre malfeitores sabe a prova que está se expondo. Mas até o último minuto, vamos supor que eu encarnei numa família em que todos são homicidas. O pai está ensinando para o filho a ser homicida. Até o último minuto, até o último segundo do apertar o gatilho de uma arma, o espírito tem a faculdade de escolher entre apertar o gatilho e não apertar o gatilho. E quando ele aperta o gatilho, é por vontade dele, por livre-arbítrio dele. Não é por fatalidade, não. Aquilo não estava destinado a acontecer. Não existe destinação de algo acontecer ou não no campo de vida moral, porque isso tocaria no nosso livre-arbítrio. Aí é que está a dificuldade. Então, a pedagogia divina vai se amoldando de acordo com a nossa vontade. Se hoje eu tenho uma boa vontade para fazer o bem, eu poderia até ter escolhido um gênero de provas mais complicados. Mas os atos desse gênero de provas, eles podem ser abrandados porque a minha vontade, meu livre-arbítrio está trabalhando na minha evolução espiritual. E o contrário pode acontecer também. Até mesmo para chamar nossa atenção. E não raro isso acontece. Eu contei essa questão da gente ter pendores para um campo de trabalho ou outro, que é o que se chama de talento. Tem vezes que você vê que a pessoa tem talento para uma coisa. Mas aquela coisa que ela tem talento, vamos supor, a pessoa tem talento para ser um artesão. Faz obras lindíssimas. Mas ele não consegue se satisfazer socialmente, ele quer ser médico, quer ser engenheiro. E aí, ao invés dele dar vazão àquele talento que foi o que ele destinou-se a vir, ele começa a tentar arrombar a porta da medicina, da engenharia, e fica anos e anos e anos tentando aquilo ali. Aí quando consegue, enfim, porque buscar e achareis, uma hora você buscando, você vai achar. Aí quando finalmente consegue, começa a trabalhar naquilo, percebe que não dá satisfação. Porque ele tinha vindo com o pendor todo trabalhado no planejamento encarnatório dele para trabalhar como um artesão. Quando ele começa a trabalhar como médico, porque ele acha que teria uma posição social maior, ele começa a perceber que ele se encontra infeliz. E aí ele pode até continuar tentando trabalhar como artesão só como hobby. Mas pode ter certeza que em um momento da vida dele ele vai largar a medicina para trabalhar como artesão.
Porque é assim, nós escolhemos o gênero e os atos vão se abrandando ou se agravando a depender do nosso próprio discernimento espiritual aqui encarnados. Gente, sim, pode falar. Não, tudo bem. É porque na minha família todo mundo sempre era professor. Então todo mundo ia para o Mateus, bota o microfone, por favor. Oi, sim, desculpa. Na minha família todo mundo, a maioria, sempre foi para o Instituto de Educação para ser professor. E maioria professor. Professor, e aquilo era uma coisa que todo mundo ia ser professor. Eu fui a única que decidi que eu não queria ser professora. Eu não quero ser professora, eu não quero ir para esse Instituto de Educação. Resumindo, hoje em dia me arrependo amargamente porque eu descobri que o meu dom, por causa do meu neto, por causa da dificuldade que ele veio, apresentou, eu tive muito que estar ali pertinho, nesse campo da educação, da pedagogia, descobri que eu adoro ensinar. Aí um momento da vida chega, que a gente descobre, e aí o que a gente faz agora? Cada minuto é importante, não é? A gente reajusta a rota. Esse que é o legal de viver. O tempo inteiro a gente tem tempo de recomeçar. Percebi que hoje a situação não está me deixando feliz, começo a procurar. O que pode me trazer felicidade? Gente, lembrando que felicidade é diferente de alegria, de prazer momentâneo, material. Aí você começa a procurar o que pode me deixar feliz. Começa a trabalhar. Você vai perceber aos poucos que existem verdades que são universais. Aos poucos você vai perceber que o que gera felicidade mesmo na gente é servir ao próximo. Esse é um fato que ninguém nasceu para acumular nada, para guardar nada em si. Nós fomos criados para nos satisfazermos com doação, com convivência, porque isso tudo é que vai culminar no amor, que é a virtude por excelência. E aí, aos poucos você vai percebendo, olha, isso aqui me deixa mais feliz, eu tenho dom mais para isso. Aí você reajusta a rota, não tem problema nenhum. Nenhum. Percebam que tudo isso que eu estou falando aqui, gente, é para a gente tirar a visão de que a nossa vida foi escrita por alguém alheio a gente, para tirar da nossa vida aquele vitimismo de, isso acontece comigo. Nós somos autores da nossa existência o tempo inteiro. Estamos escrevendo o nosso futuro com o nosso presente. Eu citei a frase do Chico que é para a gente criar esse discernimento. Eu hoje posso mudar para ter um futuro diferente amanhã. E isso só depende de mim. Se eu hoje começar a plantar o bem, amanhã a minha colheita será no bem. Simples, mas nós somos autores da nossa vida. Não adianta culpar espírito obsessor, não adianta culpar familiar, não adianta culpar colega de trabalho, marido ou esposa, não adianta culpar ninguém. Você é que é o responsável pelo que está acontecendo na sua vida. Ponto. Ou se você não fez nessa encarnação, você fez no passado, não importa, foi você. Isso também dá uma grande possibilidade, já que só necessita da minha pessoa a mudança. Excelente. É só eu me reaver comigo mesmo que eu vou conseguir alcançar mais rápido essa evolução espiritual. E aí, como eu estava falando para vocês, na questão 262 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como pode o espírito que em sua origem é simples e ignorante e carecido de experiência escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela escolha? Porque a gente necessitaria o quê? De uma experiência prévia para dizer, eu preciso trabalhar mais isso, trabalhar um pouco mais aquilo. E aí os espíritos respondem para Kardec assim: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, o Senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece de extraviar-se tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. Então, lá na primeira encarnação, Deus prepara para a gente praticamente tudo, se não tudo.
Da segunda em diante, a gente já começa esse processo de mexer um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. Mas sempre são os bons espíritos que estão nos assistindo no planejamento reencarnatório. E aí, pouco a pouco, você vai conseguindo aumentar um pouquinho da sua medida de ação ali, do que você escolhe. Agora, às vezes a gente toma um mau caminho, porque a gente não ouve os bons espíritos, mexendo no nosso planejamento reencarnatório. Teve no próprio livro Missionários da Luz, não, é no livro Os Mensageiros, tem uma história lá relatada por André Luiz, um espírito que conversava com ele, que o espírito já trabalhava no nosso lar durante muito tempo, ele veio, encarnou junto de 6 outros espíritos que também trabalhavam no nosso lar, que iriam no futuro. A encarnação dele era basicamente essa. Ele tinha 6 espíritos que eram credores dele, que ele tinha agido mal no passado. Só que todos já estavam lá no nosso lar, um já tinha perdoado o outro. Era só uma encarnação para provar o aprendizado que eles tinham mútuo ali, de perdão, de amor entre si. Aí o que aconteceu? Ele encarnou com faculdade mediúnica ostensiva para trabalhar e trazer comunicação do nosso lar para aqui para o campo material. Os seus pais eram espíritas, dariam para ele uma base suficiente, só que com 15 anos de idade ele perderia a mãe. E ele teria 2 irmãos ali com ele, menores do que ele. Ele perderia a mãe. O pai iria contrair um novo casamento. Só que pouco tempo depois que o pai contraísse um novo casamento, o planejamento encarnatório era que o pai iria falecer também. E a madrasta, que ele tinha até uma boa relação, iria se adoentar com lepra, e na época era algo muito complicado, ela ia ter que ser excluída da sociedade. Ele tinha mais 2 irmãos com ele. Quando o pai contraiu o segundo casamento, a nova esposa do pai já tinha 4 filhos. Já tinha somado o número dos 6 espíritos que encarnaram do nosso lar com ele. Qual era o planejamento que eles fizeram lá no nosso lar? Quando chegasse nessa situação do falecimento dos pais dele, que ele iria ter que tomar conta das crianças porque a mãe estava doente, ele ia assumir aquelas crianças, ia continuar trabalhando no centro espírita, trazendo as comunicações, e iria criar e educar aquelas crianças para que ele pudesse se reajustar do débito que tinha, até chegar na vida adulta, aquelas crianças poderem realizar suas tarefas que tinham. Afinal de contas, eram trabalhadores do nosso lar, muito eles tinham para acrescentar aqui. Só que quando ele encarnou, ele desviou totalmente o que ele tinha para fazer. O que aconteceu com esse nosso irmão? Quando a mãe faleceu, ele se revoltou com Deus. Ele já estava na casa espírita que os pais frequentavam. Parou de frequentar, começou a se revoltar com Deus. As faculdades mediúnicas começaram a eclodir mais forte para chamar a atenção do planejamento encarnatório que ele tinha que cumprir. Quando o pai contraiu lá as novas núpcias e acabou desencarnando, essa revolta só cresceu. Esse desequilíbrio mediúnico que ele tinha, ele começou a desacreditar, falando que mediunidade não existia. Procurando ajuda profissional, o profissional falou que ele deveria satisfazer essas loucuras dele no campo sexual. E aí, tragédia pronta. O que aconteceu com as 6 crianças? As 6 crianças, quando a mãe foi tratar lá da lepra, tiveram que ir para um orfanato. Você imagina, 6 espíritos, trabalhadores do nosso lar, vieram com tudo preparado para que eles pudessem cumprir a missão deles. Só que no meio do caminho, um só desertou a missão, eles tiveram que ficar à sorte da vida. A sorte da vida não, que eles iam ter amparo, a gente sabe disso. Eles provavelmente iam cumprir a tarefa deles. Mas esse irmão que contava a história para André Luiz, e contava isso chorando compulsivamente, desertou a missão e dificultou a missão de outros também. Aí a consequência ruim há de chegar também, porque você está plantando o mal, uma hora você vai colher o mal. O que aconteceu com esse irmão? Ele começou a ficar desajustado no campo sexual, ele acabou engravidando uma moça,
Por agressão do pai da moça, ele teve que casar com essa moça, que ele acabou engravidando. Só que ela também não tinha um patamar, um padrão espiritual elevado. O filho que veio era um filho desse patamar menor. Ele faleceu com 40 e poucos anos, vítima de sífilis, porque ele ainda traía a esposa, vítima de sífilis. O filho e a esposa trataram de torturar ele até o final da vida dele, sem cuidar dele, maldizendo ele. Quando ele chegou no plano espiritual, vocês acham que ele retornou direto para o nosso lar? Deu não. Passou um estágio de perturbação complicado. Vendo a dificuldade que é a gente ir contra o nosso planejamento reencarnatório? Eu não estou falando isso que é para a gente ficar agora encabulado assim. Não, nossa, o que eu estou fazendo? Não, a gente tem que levar a nossa vida normal. A gente não sabe qual é o nosso planejamento de lá, porque quando a gente encarna tem um véu do esquecimento. Só que, gente, se eu estou na possibilidade de fazer o bem, eu vou lá e cumpro. Se eu estou na dúvida entre fazer ou deixar de fazer algo, se abstém. Está lá na prece para pedir um conselho, Kardec falando no prefácio. Na dúvida, se abstenha. Porque você pode criar um embaraço muito grande com uma atitude impensada. A gente acabou de ler isso aqui na página de abertura. Só uma má ação pode desencadear um evento danoso enorme. Geralmente na família, onde a gente recebe os espíritos que são mais complicados, que a gente tem que trabalhar um pouco mais a situação de dificuldade. Geralmente é assim. Quantas vezes a gente não viu no seio familiar? Estava tudo bem, o ato de um desestabilizou a família inteira. Vocês acham que isso é por acaso? Não é não, porque o acaso não existe. O próprio Kardec diz para a gente no livro A Gênesis, o acaso é o nada e o nada não existe. Não existe acaso. A gente é que não consegue compreender de forma decente o nosso planejamento encarnatório. E aí, na dúvida, a gente começa a agir de impulso, vai agindo de impulso, vai agindo de impulso, vai errar mais do que acertar. Se a gente tivesse parado para refletir, talvez não fosse assim. Lembrando a questão 625 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Consciência, gente, é espiritual. É diferente da mente humana. A mente humana, que é o que o cérebro comanda, que tem parte do instinto, tem parte das nossas lembranças, da aquisição de novas experiências, é só o que o corpo físico diz. Agora, nossa inteligência de verdade, nossas potências reais estão na consciência que é espiritual. E aí, onde está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência espiritual. Se eu parar um pouquinho para refletir antes de agir, eu com certeza vou agir melhor. E com certeza eu irei agir de acordo com o meu planejamento reencarnatório. Agora, se eu não fizer dessa forma, vai acontecer igual a gente vê no dito popular. Eu vou ficar com a consciência pesada. Não é a consciência que é pesada não, foi seu ato que não foi bom. Mas a gente tem essa, agora eu estou com a consciência pesada. Isso é o espírito percebendo que não acertou naquele momento ali. E aí toma a gente ter auto-perdão, buscar perdão do próximo, tentar reverter aquela situação. Tem vezes que tu não vai reverter numa vida só, você vai ter que reverter numa próxima. A gente tem que parar um pouquinho para refletir antes de tomar uma decisão. O nosso planejamento encarnatório ele vai ser melhor ou pior, e aí a gente entra no com que roupa que eu vou. Eu vou ter um corpo sem grandes enfermidades físicas, ou vou ter um corpo mais doente, a depender da necessidade que eu tenho. Kardec, lá no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, diz pra gente, faz uma figura de linguagem, uma metáfora assim. Aquele que tem 10 imperfeições, ele tem a necessidade de sofrer com essas imperfeições mais do que aquele que tem 2 ou 3 imperfeições. O que já leva a gente a crer que nós não sofremos necessariamente pelos nossos atos. Nós sofremos pelo nosso estágio de imperfeição. Então, aquele que tem 10 imperfeições,
ele necessariamente vai ter um planejamento encarnatório mais espinhoso, mais difícil do que aquele que tem 2 ou 3 imperfeições. Porque aquele que tem 2 ou 3 imperfeições, ele tende a ter um trabalho menor. E aí, nessa escala, vamos assim dizer, é como se o 10 imperfeições fosse muito próximo ainda da inferioridade e o ter 2 ou 3 já é muito próximo da superioridade moral. Aquele que já tem um alargado entendimento moral, tem essas 2 ou 3 imperfeições, ele vai ter instrumentos para passar com maior suavidade pelas dificuldades do seu planejamento encarnatório. Porque dificuldade nós sempre teremos aqui no mundo de provas e expiações. A felicidade não é deste mundo, vocês já ouviram falar isso. Não é deste mundo. Dificuldade você vai ter. Agora, você pega o Chico, a gente não consegue ter um julgamento para dizer se o Chico era ou não um espírito puro. Eu prefiro acreditar que sim, mas eu não posso. Teria que ver lá na espiritualidade qual é a situação. Mas, você vê o Chico, vamos supor que ele fosse esse que tem uma imperfeição. Chico sofreu pra caramba, com certeza. Mas vocês viram a forma suave que ele passou pela dificuldade? Tiveram situações que o Chico passou, que se fosse um de nós, você pode ter certeza que a gente ia se revoltar e ia fazer o que fosse preciso para fugir daquilo ali. Mas ele não, ele ia lá e cumpria. É sempre engraçado, eu gosto de ver alguns relatos de Chico, porque tinha uma moça que ela tinha uma condição financeira maior, e ela viu o Chico deitado num colchonete assim no chão, ela ficava revoltada com aquilo. Aí da primeira vez ela foi lá, comprou uma cama grande, mandou entregar na casa do Chico. Aí ela mandou entregar na casa do Chico, foi no dia seguinte ver a cama lá. A cama não estava lá. Aí ela, mas Chico, o que aconteceu? Ah, era para mim o presente? Aí eu pensei que alguém estava me dando para eu doar. Já tinha doado para alguém, Chico, a cama. Ele estava dormindo no colchonete, às vezes já tinha doado para alguém. Aí ela, não contente, ela foi lá e deu a segunda cama para o Chico. Só que ela foi lá no momento de receber para o Chico não doar para ninguém. O Chico, para não deixar ela mal, não fazer desfeito, recebeu, agradeceu, beijou, abraçou. Ela foi embora, passou uns dias, o Chico continuou dormindo no colchonete e doou a cama para uma pessoa que necessitava. Ela, não contente, quando voltou lá e viu a segunda cama, ela deu a terceira. Quando ela deu a terceira, ele falou, não adianta, minha filha, você vai me dar a cama, vai surgir alguém aqui que precisa de uma cama para dormir, eu vou doar. Porque para ele a dificuldade do colchonete, apesar de ser muito penoso, ele conseguia passar por aquilo ali com tranquilidade. E olha que ele tinha era dificuldade no corpo físico também. Mas toda a organização espiritual e toda a organização fisiológica do corpo dele veio preparada para cumprir o quê? O amor ao próximo. Por isso que a gente repete, com que roupa que eu vou? Vai depender do grau de imperfeição que eu tenho. Rapidinho, porque o nosso tempo já está se esvaindo e eu não quero deixar de contar essa história também. Nesse próprio livro Missionários da Luz, no capítulo 13, como eu tinha falado, conta a história da encarnação do Sigismundo, que era um espírito que tinha uma dificuldade lá familiar para conseguir resolver. O pai e a mãe até queria recepcionar ele como filho, mas o pai tinha uma dificuldade lá, eles iam ter que se perdoar ainda encarnados, enfim. Mas era um planejamento que os nossos irmãos abnegados lá do nosso lar estavam muito próximos de cumprir ali para que pudesse, de fato, ser exitoso. O Sigismundo era um coração muito caro de vários trabalhadores de lá, então eles estavam acompanhando essa situação mais de perto. E aí o André Luiz foi chamado para observar. Então ele passou por todo um estágio de ir no sonho do pai e da mãe que estava encarnado, pedir permissão para encarnar, porque as aproximações do espírito que vai ser gerado ali na vida do corpo físico, essas aproximações têm que ser anterior. Como nada acontece por acaso, antes o espírito que vai recepcionar no ventre, a mãe, o pai, tem que dar um aval para o espírito vir. Então o Sigismundo foi lá em sonho, aí tentou desfazer tudo aquilo, teve uma ação dos trabalhadores do nosso lar para ajudar no perdão mútuo ali. O próprio Sigismundo estava meio duvidoso se ele queria encarnar ou não. Aí, superada essa etapa, começou o processo da concepção.
Isso tudo o André Luiz observando. E aí, no momento da concepção, o ato sexual, vamos assim dizer, os espíritos trabalhadores do nosso lar estavam lá de guarda para que nenhuma entidade inferior que gosta de observar os atos sexuais entrassem lá e atrapalhassem o processo. O Sigismundo já tinha passado por um planejamento encarnatório que foi dado a ele para ele observar. Ele já tinha pedido para fazer algumas alterações que umas foram atendidas, outras não. Por quê? Por causa do grau evolutivo que ele ainda tinha. Aí, no momento do ato sexual, os espíritos influíram até mesmo no espermatozoide, que era o ideal para que o corpo físico fosse gerado da forma do planejamento encarnatório. Gente, olha todo o ato de concepção, a complexidade para um espírito encarnar. Aí depois eles começaram a trabalhar na gestação daquela moça. Eles guardavam espiritualmente ela. Quando ela estava lá nos dias de fúria, eles estavam ali para tentar inspirar bons pensamentos. Tudo para que aquele espírito pudesse encarnar. E aí, no final, o espírito conseguiu encarnar tudo certinho, tudo bem. O Sigismundo, pouco antes de encarnar, ele teve que passar por um processo de redução do perispírito dele para se amoldar no perispírito de um bebê. Processo penoso. Concomitante a esse processo de redução do perispírito, passou pelo processo de quê? Do esquecimento das existências passadas, para que ele pudesse encarnar dali para frente com tranquilidade. O interessante é que a encarnação de Sigismundo é um exemplo de uma encarnação bem-sucedida. Tudo do planejamento dele até aquele momento deu certo. O que seria dali para frente ia depender do livre-arbítrio e da vontade do Sigismundo e dos seus pais. Agora, concomitante a isso, o André Luiz foi chamado para observar um outro processo reencarnatório. Um espírito estava de boa vontade de encarnar, só que a mãe era difícil, tinha relacionamento com vários parceiros, era da noite, da boemia, e tinham duas entidades espirituais que a obsediavam, que não queria que ela gerasse um filho, mas de jeito nenhum. E aí, o que foi acontecendo nesse processo reencarnatório? Eles até conseguiram que ela aceitasse que o espírito viesse por ela. Mas esses espíritos que obsidiavam ela, influenciavam tanto ela, e ela também, por culpa dela, caía nessa influência, que ela foi agravando o seu estado físico. E eles não conseguiam defender ela do ataque, porque ela queria a mesma coisa que os obsessores estavam influenciando ela. Até que chegou um momento de agravamento tão grande do corpo físico, de doença mesmo, por ela não se cuidar no estágio de gravidez, com bebidas alcoólicas, com desregramento de comida, que numa noite, que seria o limiar ali, o divisor de águas, tinha a seguinte decisão: se ela fosse para a boemia e mais uma vez tomasse um porre de bebida alcoólica, ela iria perder o bebê. Não ia ter condição daquela vida prosseguir ali dentro dela. O espírito já tinha passado pelo aceite dela, já tinha passado pelo planejamento encarnatório, já tinha passado pelo processo de redução do perispírito para se assentar no corpo físico ali sendo gerado. Os espíritos obsessores não conseguiam observar os trabalhadores do nosso lar. Mas eles começaram a influenciar os trabalhadores do nosso lar, foram dar uma ajuda a ela, eles já falaram: tem algum daqueles trabalhadores do mal tentando fazer contra a gente, sem perceber eles que estavam agindo mal segundo a lei de Deus. E aí ela cedeu à inclinação daqueles espíritos que a obsediavam, foi para a boemia, tomou todas, a vida da criança perdeu. Ela começou a ter sangramento, teve que ir para o hospital expresso, acabou. Gente, eu não sei se vocês já leram, se não leram, procurem lá ler no Missionários da Luz. A tristeza que foi para retirar aquele espírito, um perispírito reduzido, para retirar ele, para ele passar por um novo processo doloroso, para voltar o perispírito ao estado anterior, com toda a frustração, para ele poder voltar e tentar novamente a possibilidade de encarnar por aquela moça. Senão ele ia ter que esperar ela encarnar de novo em outras condições para ele vir filho dela.
Entendem a gravidade do nosso planejamento reencarnatório? Já que nós é quem decidimos para qual lado nós vamos, é melhor que a gente pare de nadar contra a corrente e comece a tentar cumprir o nosso planejamento encarnatório e, acima de tudo, a lei de Deus. Porque assim a gente vai ver uma suavidade maior, nosso presente vai mudar, o nosso futuro vai mudar, e aos pouquinhos a gente vai vendo como a gente vai se aproximar da felicidade. Isso tudo a gente está preparando hoje para amanhã a gente ter condição de fazer um planejamento reencarnatório ainda melhor. Para que a gente venha amanhã numa condição ainda melhor. Se eu quero ser feliz, eu tenho que começar nesse momento. Senão esse amanhã que eu vou ser feliz não vai chegar. Então, gente, obrigado, boa noite. Nosso horário bateu, desculpa ter passado um minutinho. Obrigado, deixo meu abraço individualmente a cada um de vocês. Boa noite. Bem, meus irmãos, aí está o Mateus falando um pouco da nossa vida, né? Como é que será, como é que terá sido o nosso planejamento, né? Os irmãos, os pais, tudo isso, né? Essa história que um dia a gente vai entender melhor quando voltarmos ao plano espiritual. Mas nós ficamos imaginando que trabalho cuidadoso, amoroso que essa espiritualidade teve para organizar a família. Você vai primeiro, depois vai casar, e toda uma estrutura organizada. E nós não podemos desprezar essa vida, né, que Deus nos deu. E muitas das vezes nós não valorizamos, né? Então temos que valorizar a nossa família, aqueles que estão à nossa volta. Tudo tem uma razão de ser. Pensar nisso, valorizar cada pessoa que está à nossa volta. Até o fato de estarmos reunidos aqui hoje não aconteceu por acaso, né? Essa casa que foi planejada há 97 anos atrás para servir de apoio hoje para cada um de nós, os trabalhadores que se reuniram aqui. Então é um momento muito especial. Isso demonstra o amor de Deus, o carinho de Deus. Deus não tem um prazer de nos ver sofrendo, pelo contrário, nós fomos criados para a felicidade, mas precisamos passar pelas experiências, né? É um gatilho que acontece. Cada vez que a gente desvia um pouco do caminho, vem um gatilho, uma situação, reprograma para frente e nós vamos tocando a vida. Então, nós devemos desenvolver em nós a nossa capacidade, né, de nos unir a Deus, de entender a nossa vida, de melhorar o nosso diálogo com as pessoas, o nosso entendimento. Porque nós estamos na Terra para isso, né? Então, cada um de nós, desculpa estar usando esse momento, mas é importante, a espiritualidade pede para que possamos falar um pouco mais disso, sobre a família, né? Aonde nós estamos ao lado das pessoas certas, no momento certo. Então, precisamos valorizar esse momento e buscar na nossa casa manter um clima de cordialidade, harmonia, diálogo, resolver essas questões, evitar os embates, porque nós viemos à Terra para dar certo. Foi uma programação muito delicada, exaustiva, com a nossa participação, e quando a gente está do outro lado, não, tá beleza, deixa, quando chegar lá, vai dar tudo certo, mas esse bloqueio da lembrança do passado, que é necessário, às vezes as nossas más tendências vêm à tona e causa esse desvio que o nosso irmão Mateus falou. Mas, ao mesmo tempo, vamos voltar a esse amor divino que nos dá a chance do recomeço, da reprogramação, de nos mostrar sempre o caminho do bem. Se hoje nós temos um passado de erro, né, até nessa vida, que possamos olhar para frente, olhar o presente e trabalhar no bem, trabalhar no amor, porque o amor cobre
a multidão de pecados. É a grande verdade, né? Que nós precisamos desenvolver esse carinho, esse reconhecimento da vida que Deus nos deu para a nossa felicidade, né? Graças ao Pai, estamos aqui hoje, todos nós juntos, trabalhando para o bem. Esse momento nessa casa é uma unidade de amor, é uma oportunidade que todos nós temos de trabalhar no bem, porque estamos aqui pensando em Jesus. Estamos aqui para pedir força ao nosso Pai que nos oriente para esse caminho do bem. E nós não devemos ter vergonha de dizer: Deus, está difícil, está complicado, me dê um apoio, me dê uma ajuda, porque nós viemos a essa encarnação com o anjo da guarda, uma pessoa especial para nos acompanhar durante essa encarnação. Cada um de nós temos um anjo da guarda, um amigo protetor no plano espiritual que veio justamente para nos inspirar, nos orientar na busca do caminho certo. Então vamos aumentar o nosso contato com Deus acima de tudo, com Jesus lendo o seu Evangelho e com esse anjo da guarda que é o nosso amigo, que conhece a nossa programação e está do nosso lado para nos inspirar para cumpri-la. Vai dar certo. Deus está conosco. Que assim seja. Amado Mestre Jesus, queremos pedir, Pai, nesse momento de prece, pelos irmãos desencarnados, aqueles que estão no plano espiritual, que fizeram parte da nossa vida, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele filho, aquele avô, a nossa família espiritual é muito grande, e queremos nesse momento homenageá-los, mandar uma energia carinhosa a todos eles, porque estamos todos unidos, né, através do fluir do cosmo universal. A prece caminha, a prece vai em direção para aqueles que nós amamos, e deve ser uma alegria muito grande esses irmãos do outro lado lembrar: olha, meu filho está lá pensando em mim, olha que carinho eu estou recebendo através dessa energia, né? E tantos irmãos que nós não conhecemos e que precisam de ajuda, as nossas companhias espirituais que nós não sabemos, né, se existem inimigos de outras vidas, algumas situações que interferem na nossa caminhada. Então, orar por eles também, orar pelos irmãos necessitados desse carinho imenso. Quero pedir pelo nosso irmão Júlio César Libonati da Silva, primo do nosso irmão Márcio, que desencarnou no dia 10 de setembro, que ele receba essa emoção, esse carinho, esse abraço do seu primo e de todos nós. E também o nosso irmão Richard Stephen Ruris desencarnou hoje, né? Que esse irmão seja bem recebido no plano espiritual, né, envolvido em muita paz e harmonia, que ele siga a caminhada dele da melhor maneira possível. E todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente. Não tem limite o nosso pensamento quando falamos em amor, quando oramos por aqueles que estão no plano espiritual. E lembrando da oração ensinada por Jesus: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Ó Pai de infinita misericórdia, abrace por nós todos esses irmãos, que eles sejam muito felizes no plano espiritual.
E continuando nessa vibração, é um momento que nós não temos noção do que acontece aqui de energia e como essa energia se espalha. Se nós pensarmos de tudo que foi falado aqui hoje sobre Deus, sobre o amor desse Pai imenso, imagina esse amor aqui agora, estimulando a cada um de nós, envolvendo nessa irradiação os nossos lares, o nosso ambiente de trabalho, os lares das pessoas que nós conhecemos, que precisam de carinho. Os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, parece um papelzinho escrito assim, né, de uma forma singela. Isso tem uma representação no plano espiritual muito grande. Nós temos equipe espiritual que cuida de cada caixinha daquela e faz a visita espiritual, sim, leva energia balsâmicas, energia desse laboratório invisível para esses lares. Pedimos, Pai, pelos nossos lares, que é o grande laboratório onde viemos reencarnar para dar certo e resolver questões, às vezes, milenares. Então, muita luz, muita paz para as nossas casas, que haja mais amor, mais união e superação das diferenças, né? Que assim seja, que essa energia se espalhe o máximo possível para o nosso bairro, né? Para o nosso Rio de Janeiro. E essa energia vai se somando a tantas outras, né, que estão sendo emitidas por vários lugares em oração. E isso melhora a energia, né, do nosso Brasil e do planeta, né? Graças a Deus. E também fala da saúde. Nesse corpo que nós recebemos, temos marcado, né, pela nossa programação espiritual, algumas coisas sérias, né, genéticas, tudo isso muito organizado. Mas, com a nossa ação do pensamento, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, nós podemos ajudar isso aí. Há uma programação do gênero de prova, mas se alguma coisa pode acontecer agora ou mais tarde, vai depender muito da nossa ação, especialmente da nossa ação no bem, através das palavras, através de atitudes, né, sentimentos. Isso tudo mexe com as energias que temos aqui, com a nossa saúde, né? E nós temos uma equipe linda no plano espiritual, comandada por Bezerra de Menezes, que cuida com muito carinho da área da saúde, né? Então, todos nós que aqui estamos, de uma certa forma, precisamos de um apoio espiritual para a nossa saúde, especialmente a nossa saúde mental e espiritual. Precisamos desenvolver essa saúde através de ações, cuidado com o pensamento, cuidado com a palavra, com os nossos sentimentos, não é isso? E nós temos aqui pedido de visita médica na rua Francisco Fragoso, 15, apartamento 401, para Manuela Ramalho Oliveira, né? Uma criança precisando de ajuda. Pedi pela querida irmã Fátima Soares Pires, na rua Paraíba do Sul, 765, Casa 5, Jardim Marileia, Rio das Ostras. E também uma irmã que está numa situação muito delicada, uma jovem, 35 anos, Gabriele Mespolete Pires, no Hospital Life Center, CTI, em Belo Horizonte. Que essa irmã receba a bênção de Deus, que o melhor seja feito para ela. Muita luz, muita paz a essa irmã. E da mesma forma, todos os endereços que nós colocamos na visita médica, a equipe médica da casa, que é uma equipe linda, vai avaliar as situações, vai estar lá junto, dando apoio, aliviando o coração daquelas pessoas, né? Preparando esses irmãos. As águas do ambiente sejam fluidificadas também. E todos nós que estamos aqui hoje, possamos abrir o nosso coração, a nossa mente e pedir a Deus, nos cure, sim. Nos ajude nessa caminhada. Vamos, Jesus, passear na minha vida,
Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus sabe aonde dói, Deus pode chegar até lá e nos ajudar. Basta nós abrirmos o nosso campo mental para que essa ajuda chegue até nós. Então pedimos pelos irmãos que estão pela rua em provas delicadíssimas, irmãos que estão nos asilos, orfanatos, prisões, né? Todos eles sejam envolvidos em muita luz e muita paz. Graças a Deus. Vamos para o último momento, que é o momento do passe. Olha quanto carinho nós estamos recebendo do plano espiritual. Esse passe, teoricamente, é coletivo, mas, na verdade, cada um de nós vai receber a energia específica do que precisamos, como nós recebíamos na sala de passe, né? Por enquanto, por causa do horário, nós estamos mantendo, e tem sido momentos até de cura, né? De alívio de tantas pessoas que chegam relato até nós, né? Com muita alegria. Então é um momento muito especial que depende muito de nós receber e segurar essa energia bonita dentro do nosso corpo físico, para que as nossas células sejam energizadas, os nossos centros de força, né, que comandam toda essa energia do corpo, sejam harmonizadas, não é isso? Então, nesse momento, elevamos o nosso pensamento a Deus. Contam que Jesus certo dia andava. Hoje é uma sessão de cura, gente. Vamos sentir isso, tá? Nós temos vários médicos aqui espirituais. Bezerra de Menezes está nesse momento mandando energia para nós aqui. Maria de Nazaré, uma energia muito especial que vocês podem sentir. Estamos todos no Lago de Genezaré. Jesus está aqui colocando a sua mão sobre a nossa cabeça, por essa energia de amor que estamos querendo trazer para o nosso corpo. Energia de amor sobre todos nós, acalmando o nosso coração, acalmando a nossa mente, nos harmonizando espiritualmente. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao Lago Azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Que coisa gostosa receber esse abraço do plano espiritual, esse carinho.
que possamos ter inteligência emocional para mantermos essa energia bonita aqui lá fora, onde as provas acontecem, onde muitas das vezes somos estimulados a sair, né, do caminho, mas lá fora possamos manter esse clima de paz e de harmonia. Só gratidão a Deus por essa oportunidade e gratidão a vocês que estão aqui, que nos ajudaram a formar essa energia bonita que foi distribuída para todos, e queremos pedir a Deus que distribua para a nossa comunidade, para o bairro do Encantado, em torno de nós, para o nosso Rio de Janeiro, para o nosso Brasil. Ismael querido, anjo da guarda do nosso Brasil, que ele seja sempre guerreiro, no sentido de trazer sempre luz aos dirigentes, aqueles que serão eleitos no futuro, para que a pátria do Brasil possa realmente ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Que a luz do Divino Mestre abençoe a nossa terra querida, que esses dirigentes possam terminar essa guerra lá, Rússia, Ucrânia, e em outros lugares também. Muita luz, muita paz. Obrigado, Senhor, aos mentores da casa, aos nossos anjos da guarda incansáveis, que nos ajudaram a chegar aqui hoje. O nosso muito obrigado. Que Deus abençoe as nossas crianças que estão aqui e a todos nós. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Vocês, quem já leu um pouquinho mais, sabe que o trabalho na Casa Espírita começa horas antes, né? A espiritualidade já está aqui preparando e tal. Então, eu queria pedir a vocês, eu sei que nós temos algumas dificuldades, para que a gente chegue, né, 5 minutos antes do horário e que, se possível, sentem no salão, né? Aí preparando já a energia aqui, não fique muito lá fora, né? Quem gosta de bater papo e é muito gostoso, chega um pouco mais cedo, né, para ficar junto dos amigos, é bacana, mas quando for 7:55, o ideal é estarmos aqui sentados para ajudar essa espiritualidade incansável a formar essa energia que facilita para todos nós, ok? E lembrar a todos da nossa próxima operação espiritual, no primeiro sábado de outubro. As inscrições já estão abertas, né? Então, quem quiser fazer inscrição para ser operado, né, é só procurar o nosso irmão Gleison, que está lá com o livro, e as operações estão sendo feitas também ainda à distância, ok? E os cursos que nós temos aí, maravilhosos, vale a pena vocês se informarem e participar. E da nossa sessão de quinta-feira, às 3h, uma sessão muito gostosa, muito tranquila, que vale a pena vocês participarem. Gente, muito obrigado, estamos à disposição de todos, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.